Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui na terceira série do ensino médio. Eu sou o professor Mário André, professor de matemática aqui no Centro de Mídias, e juntamente comigo vamos agora verificar o nosso objeto de conhecimento desta aula. Aula de número 2, objeto de conhecimento, resolução e elaboração de problemas matemáticos envolvendo matrizes determinantes, incluindo condição de alinhamento de 3 pontos, equação de uma reta e área de uma região triangular. Detalhamento, matrizes, ok? Então, dito isto, vamos dar início à nossa aula. Beleza, beleza, meu povo? Como vocês viram, então, a nossa aula vai tratar de matrizes. Mais especificamente, a gente vai aqui nesta aula classificar as matrizes e eu vou te mostrar os tipos diferentes desta classificação, tá bom? Por que é importante saber? Porque dependendo do tipo da matriz, você vai ter operações e características diferentes para cada uma delas. Combinado? Vamos então para a cartela. Tipos de matrizes. Os tipos de matrizes incluem as diversas maneiras de representação de seus elementos, ok? E elas são classificadas em matriz linha, coluna, nula, quadrada, transposta, oposta, identidade, inversa e iguais. Antes de mais nada, a gente deve sempre atentar ao conceito de matriz. Perfeito? Bem, o primeiro tipo de matriz que a gente vai estudar é a matriz linha. Ela se chama assim justamente porque ela é formada por uma única linha, tá? Agora, a quantidade de colunas, você pode ter várias. Por exemplo, aqui, ó. Essa matriz, ela é do tipo 1 por 3. Por que ela é do tipo 1 por 3? Justamente porque ela é formada por uma linha e, ó, 1, 2, 3 colunas, tá bom? Então, toda vez que você se deparar com uma matriz que tem apenas uma linha, tá? Uma única linha, a classificação dela vai ser matriz linha. Com a mesma ideia agora, a gente vai ter aqui a matriz coluna, ou seja, uma matriz qualquer é chamada de matriz coluna toda vez que ela possuir uma única coluna. E aí, assim como a gente viu agora há pouco em relação à matriz linha, você pode ter na matriz coluna uma quantidade grande ou pequena de linhas, tá? O mais importante é você verificar que essa matriz possui apenas uma única coluna. Se a gente for aqui classificar, essa matriz D ela é do tipo 4 por 1. Por que 4 por 1? Reparem, ela possui 1, 2, 3, 4 linhas e apenas uma coluna. Vale sempre lembrar, pessoal, o seguinte: toda vez que você for nomear ou enumerar a matriz, essa matriz sempre vai ser do tipo A e J, ou seja, o primeiro valor numérico que vai aparecer nela será em relação à quantidade de linhas. E o segundo valor, que é o J, sempre será em relação à quantidade de colunas. Perfeito? Vamos seguir em frente, então. A nossa próxima matriz é a matriz quadrada. Uma matriz será chamada de quadrada toda vez que ela for formada pelo mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. Por exemplo, nessa matriz aqui em específico, reparem que ela possui 1, 2 linhas e possui 1, 2 colunas. Aí, pessoal, quando você for nomear essa matriz, você tem duas maneiras diferentes de fazer isso. Como assim? Você pode dizer, por exemplo, que essa matriz A ela é do tipo 2 por 2, já que ela possui 2 linhas e 2 colunas, ou essa matriz A, você pode dizer que essa matriz ela é uma matriz de ordem 2, tá? Agora, neste nosso exemplo, logicamente, a gente está trabalhando, eu estou te mostrando aqui,
uma matriz de ordem 2, quer dizer, 2 linhas e 2 colunas. Mas você pode ter matrizes de ordem 3, ordem 4, ordem 5 e assim sucessivamente, tá bom? Lembrando que, se você vai trabalhar, se você vai verificar que nós temos aí uma matriz de ordem 3, é porque essa matriz vai possuir 3 linhas e 3 colunas. Ao mesmo tempo em que, se a nossa matriz é de ordem 4, ela vai possuir 4 linhas e 4 colunas, e assim sucessivamente. Perfeito? Vamos aqui então à nossa próxima matriz. A nossa próxima matriz é uma matriz nula, ou seja, uma matriz será sempre chamada de nula toda vez que os seus elementos, todos eles, forem iguais a 0. Ah, professor, se eu tiver uma matriz assim, por exemplo, ó, eu vou ter aqui a matriz A, formada pelos seguintes elementos, 0, 1, 0, 0. Eu posso chamar essa matriz desse tipo aí de matriz nula? Não, não pode. Mas, professor, a quantidade de zeros é muito maior do que a quantidade de números que não são iguais a 0. O problema é dela, pessoal, tá? Você não pode chamar de nula se você tiver pelo menos um elemento diferente de 0. Perfeito? Então, a matriz sempre será chamada de nula toda vez que todos os seus elementos forem iguais a 0. Tranquilo? A nossa próxima matriz agora, a gente vai trabalhar com a matriz transposta. A matriz transposta, ela geralmente é indicada pela letra T, tá? Como assim ela vai ser indicada? Por exemplo, vale lembrar que toda e qualquer matriz, ela sempre vai receber um nome equivalente a uma letra do nosso alfabeto mais uma letra maiúscula. Por exemplo, então, eu posso ter matriz A, matriz B, matriz C, matriz D, mas as letras A, B, C e D, como exemplo, tá? Elas sempre deverão ser escritas em forma maiúscula, tá legal? Agora, quando você for identificar a matriz transposta, você vai pegar o nome da matriz e a letra T como se fosse um expoente. Professor, não entendi. Vamos voltar aqui para a tela, deixa eu te mostrar. Vamos supor, então, por exemplo, tá? Que eu tenho aqui uma matriz A. Ok? Uma matriz qualquer, chamada de A. Se eu quero identificar a sua transposta, eu vou escrever dessa forma, reparem. Eu vou escrever A elevado a T. Ou seja, pessoal, de acordo com o texto, não é que você vai chamar essa matriz de T, tá? Você vai acrescentar a letra T, minúscula e em forma de expoente. Tranquilinho? Vamos seguir em frente, então. Essa matriz transposta é aquela que apresenta os mesmos elementos de uma linha ou coluna comparada com outra matriz. No entanto, os elementos iguais entre as duas são invertidos, ou seja, a linha de uma apresentará os mesmos elementos que a coluna da outra, ou ainda, a coluna de uma possui os mesmos elementos da linha de outra. Professor, não entendi nada. Vamos lá aqui então, pessoal, olha só. Inicialmente, nós temos aqui essa matriz A, tá? Essa matriz A, reparem que ela é composta pelo seguinte. A primeira linha, nós temos os elementos 1 e 3. Na segunda linha, nós temos os elementos 5 e 9. Quando a gente for realizar a transposta, tá? Você vai fazer o seguinte, você vai trocar os elementos de posição. Ou seja, quem é linha vai se transformar em coluna e vice-versa. Então, reparem aqui, juntamente comigo, pessoal. Atenção para cá. Essa primeira linha aqui se transformou aqui, ó, em primeira coluna. E esta segunda linha se transformou em segunda coluna. O mais importante aqui, por exemplo, para você observar, é que a ordem dos elementos na linha deve obedecer à mesma ordem dos elementos na coluna. Como assim?
Vamos nos atentar primeiramente aqui na primeira linha. Reparem, esta primeira linha possui os seguintes elementos. O elemento A11 ou A11 é o número 1. O elemento A12 ou A12 é o número 3. Se o primeiro elemento é 1, quando você for transformar em coluna, o primeiro elemento da coluna também deverá ser o número 1. Se o 3 é o segundo elemento da linha, quando você for transformar em coluna, o 3 também vai ser o segundo elemento. Perfeito? E essa mesma ideia você vai sempre levar em relação às outras linhas e às outras colunas também. Agora, vamos dificultar aqui um pouquinho? Vamos supor que eu tenho a matriz B da seguinte maneira. Ó. Os elementos 1, 2, 2, 3, 0, 7, 3, 1, 3. Tá? Eu tenho aqui essa matriz A. Agora, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai escrever... Aliás, eu tenho essa matriz B, né? Agora, a gente vai escrever a transposta dessa matriz B. Reparem que, se eu tenho a transposta, é porque, então, tudo que é linha se transformará em coluna e vice-versa. Então, vamos lá, pessoal. Quem é a primeira linha? A primeira linha na matriz B, repare que tem os elementos 1, 2 e 2. Então, esses elementos vêm aqui para a coluna, tá? 1, 2 e 2, sempre nesta ordem. A nossa segunda linha tem os elementos 3, 0 e 7. Então, na segunda coluna, reparem, 3, 0 e 7 também. A nossa terceira linha possui os elementos 3, 1 e 3. Então, a nossa terceira coluna possuirá os elementos 3, 1 e 3. Beleza? Então, reparem que a transposta você não vai realizar nenhum tipo de cálculo, tá? Você não vai ter que somar ninguém, subtrair ninguém, multiplicar e muito menos dividir. Na verdade, é só uma reordenação desses elementos, tá? Sempre lembrando que na matriz transposta, todos os elementos que pertencem a uma linha, eles pertencerão à coluna. Ou seja, se você vai pegar os elementos da primeira linha, automaticamente eles se transformarão em primeira coluna. Ao mesmo tempo em que, se você vai pegar os elementos da segunda linha, eles se transformarão em segunda coluna, e a mesma ideia também para os elementos da terceira linha, que se transformarão em terceira coluna. Perfeito? Combinado? Compreendido aí, pessoal? Beleza, vamos voltar aqui para a tela então. Bem, então, a principal importância aqui é vocês saberem movimentar os elementos, tá? De modo que você consiga identificar a transposta de qualquer matriz. Agora, pessoal, a gente tem aqui nesses exemplos duas matrizes quadradas, ou seja, eu tenho uma matriz de ordem 2 lá em cima, tá? Que é a matriz A, e eu tenho uma matriz de ordem 3, que é a matriz B. Vamos supor agora que eu tenha a seguinte matriz. Eu vou pegar aqui a matriz C, com os elementos 2, 3 e 1, 3, 0 e 0. Perfeito? Analisando essa matriz, o que a gente consegue reparar? Que essa matriz ela possui duas linhas e 3 colunas. Então, vou colocar aqui do lado, tá bom? A matriz C, ela é do tipo 2 por 3, tá? 2 linhas, 3 colunas. Perfeito. Vamos agora encontrar a transposta dessa matriz C, ou seja, eu vou aqui colocar a matriz C com o expoente T, beleza? Sempre lembrando o seguinte, pessoal, que esse expoente obrigatoriamente deverá ser escrito em letra minúscula, tá bom? Vamos lá, então. A nossa primeira linha tem os elementos 2, 3 e 1. Então, esses elementos vêm aqui nesta ordem ser a primeira coluna. A nossa segunda linha tem os elementos 3, 0 e 0.
e nesta ordem, esses elementos se transformarão em segunda coluna. Turma, encontrada então aqui a transposta da matriz C, vamos agora verificar o seu tipo. Bem, essa matriz C, reparem que agora ela possui 3 linhas e 2 colunas, beleza? O que a gente consegue perceber de diferente em relação à matriz anterior? Olha lá, aqui embaixo a matriz transposta é do tipo 3×2, lá em cima é do tipo 2×3. Olha só que curiosidade legal. Toda vez que você pegar qualquer matriz de qualquer tipo, sempre a matriz transposta, ela também deverá ter os valores de linha e coluna invertidos, trocados. Então, reparem lá, em verde, eu tenho a matriz C do tipo 2×3. Em azul aqui, eu coloquei a matriz C do tipo 3×2, a matriz C transposta, tá? Então, aqui nesse caso, pessoal, olha só. Reparem que linha e coluna para cá, coluna e linha para cá, tá bom? Então, você sempre vai ter a ordem invertida também das linhas e colunas no tipo da matriz. Perfeito? Vou te dar aqui mais uma dica e uma característica bem interessante em relação à transposta. Vamos lá. Vamos supor que eu tenho uma matriz A qualquer e vou encontrar a sua transposta, tá bom? De repente, você pode se deparar com uma questão que vai te pedir a transposta da transposta, ou seja, ela vai te pedir isso aqui, ó, a transposta da matriz que já foi transposta. Turma, atenção! Isso aqui é uma regra bem básica em relação às matrizes, tá? Se você tem aí que encontrar a transposta de uma matriz, beleza, você encontrou a transposta dela. Se você tem que encontrar a transposta novamente, ela sempre vai voltar para o início, para a matriz inicial, tá bom? Então, imagina que eu tenho aqui essa caneta, eu virei para cá e vou virar novamente, tá? Então, a transposta é isso. Você fez aí o movimento de ida e volta 2 vezes seguidas. Então, você vai voltar para o início, beleza? Vamos voltar aqui para a tela então comigo. Ou seja, se a questão pede para você determinar a transposta da transposta, isso aqui vai ser igual à matriz inicial. Como a matriz inicial ela se chamava A, tá? Eu coloquei aqui como sendo A, automaticamente, então, a transposta da transposta também será a matriz A. Perfeito? Agora, pessoal, temos a nossa próxima classificação, uma matriz muito importante, que é a matriz identidade. Vamos lá, então. A matriz identidade ocorre quando os elementos da diagonal principal são todos iguais a 1 e o restante são os elementos iguais a 0. Lembrando aqui o seguinte, pessoal, onde que está a diagonal principal? Toda vez que você analisar caminhando da sua esquerda para a direita, começando aqui em cima, essa é a diagonal principal, vou chamar aqui de DP, tá bom? E essa aqui em verde é a diagonal secundária, vou chamar aqui de DS. Perfeito? Então, a diagonal principal na matriz identidade, perfeito? Todos os elementos são iguais a 1. E o restante dos elementos são todos eles iguais a 0. Agora, deixa eu te mostrar aqui uma outra curiosidade bem importante, tá? Vamos supor, então, que eu tenho aqui uma matriz identidade de ordem 2. Ou seja, eu vou ter aqui, ó, um 0, 0 e 1. Mas, dessa matriz identidade de ordem 2, eu quero determinar agora a sua transposta. Ou seja, eu quero aqui pegar elevado a t. O que a gente vai fazer, então, pessoal? Tudo que é linha deverá se transformar em coluna. A nossa primeira linha tem os elementos 1 e 0. A nossa primeira coluna terá os elementos 1 e 0. A nossa segunda linha tem os elementos 0 e 1, transformando
a nossa segunda coluna terá os elementos 0 e 1. Feita essa transposta, então, o que a gente consegue reparar aqui, pessoal? Que é a mesma coisa. Ó. Ou seja, quando você faz a transposta de uma matriz identidade, seja ela matriz identidade de ordem 2, de ordem 3 e assim sucessivamente, tá? A transposta sempre será igual à mesma matriz identidade. Ou seja, os elementos, não, mesmo trocando de posição, tá? Permanecerão os mesmos em relação às linhas e às colunas, tá? Outra característica bem importante. A matriz identidade, ela só existe com matrizes quadradas. Então, o que isso quer dizer? Que eu não posso ter matriz identidade com uma quantidade de linhas e colunas diferentes, tá bom? Então, aqui, por exemplo, ó, a matriz identidade de ordem 2, 1, 0, 0 e 1. A matriz identidade de ordem 3, como é que a gente vai fazer? Vamos lá, então, ó. Primeira linha, 1, 0, 0. Segunda linha, 0, 1, 0. Terceira linha, 0, 0 e 1, tá? E aí você repara aqui justamente o seguinte, ó, que essa diagonal principal, tá? Ela possui todos os seus elementos iguais a 1. E todo o restante dos elementos são eles iguais a 0, beleza? É muito importante, pessoal, que você compreenda como identificar e como escrever uma matriz de identidade. Por quê? Porque no futuro próximo, quando você for estudar operações com matrizes, tá bom? E matriz inversa, essa matriz de identidade vai ter um papel importantíssimo nessas operações, tá legal? Logicamente que é um assunto que a gente vai ver mais à frente, mas o mais importante nesse momento é que você consiga verificar e identificar uma matriz de identidade e, principalmente, você consiga escrever a matriz de identidade, seja ela de ordem 2 ou seja ela de ordem 3. Beleza? Vamos voltar aqui, então. Perfeito. Dito tudo isto agora, vamos seguir em frente agora com as matrizes iguais. Gente, como o nome já diz, literalmente, as matrizes, duas matrizes quaisquer, serão ditas iguais se todos os elementos forem iguais. Todos os elementos na mesma ordem e mesma posição. Agora, vamos partir aqui do seguinte princípio, tá? Para que duas matrizes sejam iguais, ou mais até, elas devem ser obrigatoriamente do mesmo tipo. Aqui reparem que a minha matriz A, ela é do tipo 2 por 2, beleza? E a minha matriz B também é do tipo 2 por 2. Ou seja, as duas matrizes possuem o mesmo tipo, a mesma classificação em relação à quantidade de linhas e em relação à quantidade de colunas, tá? Sendo elas do mesmo tipo, então, a gente consegue, de repente, comparar os seus valores. Então, repare aqui o seguinte, olha lá. Aqui eu vou comparar esse elemento A que eu estou pintando de amarelo com esse elemento 3 que eu também pintei de amarelo. Por quê? Porque esses dois elementos, em relação às duas matrizes, estão posicionados na mesma posição. Ou seja, eles são os elementos 1, 1. Tá? Então, aqui eu tenho o A como sendo elemento A11 e o 3 como sendo elemento B11. A mesma coisa aqui, pessoal, repare agora que eu tenho a comparação do número 1 com a letra D, tá? Mesma posição em relação às duas matrizes. Assim como aqui o número 2 está na mesma posição que a letra C. E, finalmente, a letra B está na mesma posição que o número -5, tá? Então, olha lá. Logicamente que a gente sempre vai verificar essa mesma posição se as matrizes forem do mesmo tipo. Vamos supor que, de repente, tá? Eu tivesse aqui, reparem, mais uma linha. Eu tenho aqui a linha 5 e C. Eu posso comparar, eu posso dizer que essas duas matrizes são iguais?
Não posso. Por quê? Porque a matriz A, acrescentando aqueles elementos 5 e C, ela passaria a ter 3 linhas e 2 colunas, enquanto a matriz B possuiria 2 linhas e 2 colunas ainda. Repare que são 2 tipos diferentes de matrizes, sendo elas, então, de tipos diferentes, a gente não pode comparar, não pode dizer que elas poderão ser iguais em nenhum momento, tá bom? Beleza. Aqui nesse caso, então, olha lá, vou apagar aqui tudinho, tá? Espero que você tenha compreendido aqui a posição e a ordenação. Para que essas matrizes sejam iguais, o elemento A tem que ser igual a 3, já que está aqui, ó, na mesma posição. O elemento B tem que ser igual a menos 5, também pela mesma posição em relação às duas matrizes. Tá legal? O elemento C, cadê? Está aqui, ó. O elemento C tem que ser igual a 2, tá? E, finalmente, o elemento D, ele vai ser igual a 1, né? Vai ser igual a 1, justamente pela mesma posição, tá? Então, é muito importante que você repare isso, pessoal, que duas matrizes, elas poderão ser comparadas como sendo iguais, primeiro, se os elementos forem iguais, exatamente iguais, nas duas matrizes. Mas, para isso, é importante que as duas matrizes sejam do mesmo tipo, ou seja, que as duas matrizes possuam a mesma quantidade de linhas e a mesma quantidade de colunas também, tá bom? Vamos voltar para a tela, então. Dito isto, nós temos aqui agora um exemplo de aplicação de todo esse conhecimento. Reparem, uma matriz A, quadrada de ordem 5, possui como lei de formação a seguinte expressão. AJ é igual a 5i menos j ao quadrado. Vale lembrar que o valor de i sempre será equivalente, né, em relação à posição na linha e o j em relação à coluna. A soma dos termos da diagonal principal é... Atenção, pessoal, anotem aqui uma dica bem importante. Os elementos da diagonal principal serão todos que possuírem a mesma quantidade de linha e a mesma quantidade de coluna, ou seja, o i igual a j. Como a nossa matriz é de ordem 5, o que vai acontecer então? Eu vou ter o A1, o A22, o A33, o A44 e o A55, tá bom? Então, reparem que os elementos da diagonal principal deverão ter a quantidade de linha e coluna igual, perfeito? Vamos lá, então. É 5i menos j ao quadrado. Vou escrever aqui no cantinho para não me perder. 5i menos j ao quadrado. Dito isto, vamos fazer o seguinte, então, ó. 5 vezes 1 menos 1 ao quadrado igual 5 vezes 2 menos 2 ao quadrado igual 5 vezes 3 menos 3 ao quadrado igual 5 vezes 4 menos 4 ao quadrado igual e 5 vezes 5 menos 5 ao quadrado igual. 5 vezes 1 é 5, 1 ao quadrado é 1. 5 menos 1, 4. 5 vezes 2 é 10, 2 ao quadrado é 4. 10 menos 4 é 6. 5 vezes 3 é 15, 3 ao quadrado é 9. 15 menos 9 é 6 também. 5 vezes 4 é 20, 4 ao quadrado, 16. 20 menos 16 é 4. 5 vezes 5, 25. 5 ao quadrado, 25. Subtraindo os iguais, o resultado é 0. A questão pede o quê? A soma dos termos. Ou seja, eu vou ter que somar aqui esses elementos. Eu vou descartar o 0, porque 0 sendo somado com qualquer valor, não vai fazer diferença nenhuma. 6 mais 4 é 10, 4 mais 6 é 10. 10 mais 10, o resultado aqui é 20, ou seja, a nossa resposta correta aqui é a alternativa de letra D, tá bom? Então, reparem que aqui nesta aula, nós trabalhamos justamente a classificação das matrizes, mas sempre lembrando que
a ordem da posição dos elementos é muito importante, dependendo do tipo de classificação, tá bom? Espero então que vocês tenham compreendido e gostado aqui da aula, tá? Muito obrigado pela sua atenção e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Até mais!